mandar Ô, Roberta. Pessoal, vamos lá com a aula. Fala, amigo. Rapidão, deixa eu falar mais um negócio. Tipo assim, de verdade, mano, eu sou tão foda em correr que eu faço 100 metros em meia hora. Imagina. Rapidão, né? Pessoal, Rapidão, liga a né? câmera. Vamos lá, Nicolás. Câmera, Giovana, Calma, calma, Marcelinho, calma, 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 calma. Laura, João. A gente atrasou um pouco a aula aí por causa da Bom prova dia. Bom Ei. dia. Cadu, tudo bom, Cadu? A Mari, vamos lá, Cássio, cadê a câmera? Lucas, tô esperando vocês abrirem aí. Ué, não tá ligada não, Roberta? Não. Ah, tá tudo preto. Eu não tô te vendo. Calma aí. Calma aí, eu vou arrumar aqui. Deve estar alguma coisa. Eric, você tá longe. Turma, é o seguinte, eu tinha pensado em uma aula hoje, só que eu vou mudar, tá? A gente estava falando de Nietzsche, né, a vontade de potência. Eu vou mudar por conta do tempo, que a gente perdeu um pouco de tempo aí com a prova do Romeu, tá bom? Então, a gente vai falar, dentro daquele tema de a gente colocar nossas vontades no mundo, né? A gente vai falar um pouquinho de Sócrates aí, junto com o Nietzsche, tá? O Sócrates, ele tem um diálogo que é retratado por Platão. Sócrates nunca deixou nada escrito, quem escreveu tudo foi o Platão, né? Sobre essa questão da gente colocar as nossas vontades na sociedade. Esse diálogo, ele faz com um aluno dele chamado Glauco, tá? Onde o aluno dele fala que a gente só age de maneira justa e correta na sociedade porque os outros estão olhando e vão julgar a nossa ação. Que se a gente tivesse a oportunidade de agir de maneira injusta e fazer o mal, a gente faria. Para o Glauco, esse aluno do Sócrates, todo homem é mal por natureza, tá? E a gente só age de maneira certa porque tá todo mundo olhando ali, julgando. Se a gente faz alguma coisa errada, já cai matando em cima, tudo bem? Para ilustrar isso, o Platão escreve um mito chamado o Anel de Giges. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, vai ficar fácil de compreender. Vocês já assistiram? Já, professor. Tá. Então, para quem já assistiu, vai ficar mais fácil de compreender. Então, o nosso sumário da aula de hoje é o Anel de Giges, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês aí esse mito, para vocês conhecerem, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu ia fazer isso na próxima aula, né? Mas como a gente perdeu um tempinho da aula por causa da prova do Romeu, eu vou adiantar a matéria, depois a gente retoma o Nietzsche, tá bom? Só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Professor, esse canal aí que você tá falando é aquele que os caras ficam doidão procurando? Exato, exatamente, né? O filme Senhor dos Anéis, a história do anel que fica todo mundo procurando, foi baseado nesse mito de Giges, do Platão. Ele escreveu lá no século V a.C., tá? Mas é um mito bem famoso, tá no livro 2 da República, e narra uma aula de Sócrates, né? Sócrates com seu aluno Glauco. Então, eu vou falar um pouquinho desse anel de Giges aí para vocês. Eu ia falar isso depois do Nietzsche, mas a gente vai adiantar um pouquinho por conta do tempo que a gente perdeu, tá? Então, vamos lá. Anel de Giges é o nosso sumário. É um mito aí contado por Platão no livro 2 da República. Peraí que eu só estou esperando começar a apresentação. Foi. Pronto. Pessoal, então, deixa eu colocar aluno para demonstrar. Ô, Roberta. Oi? Rapidinho, duas coisas. Eu posso te chamar de Rô? Pode. Fala, Nico. Rô. Eu posso fechar a câmera, que minha mãe tá entrando no quarto aqui. Tá me enchendo o saco. Posso fechar aqui? Tá bom. Rapidão, só até ela vazar. Só até ela parar, que ela já vai pro Mas não trabalho. vai embora, porque isso é importante, hein? Presta atenção na Oi? história. Não. Só vou fechar a câmera só. Tá bom? Vamos lá, turma. Então, o Anel de Giges aí do Platão, tá? Então, o Anel de Giges é uma história contada por Platão na República para discutir se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer a maldade sem ser percebido. Num diálogo do livro, Glauco, que é o aluno do Sócrates, né, discorda de Sócrates e insiste que justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmas. O importante é aparentar ser um homem justo e bondoso. Não é necessário ser de fato. E o interessante é aparentar, tá? Porque como a gente é julgado pelos outros, aqueles que estão em volta, é melhor você aparentar que você é bonzinho do que agir da maneira que você realmente quer, que é aquela vontade de potência lá do Nietzsche, né? Então, em apoio à afirmação de Glauco, ele conta a história, né, que é a história do Anel de Giges, para falar que a gente só age de maneira correta quando a gente é obrigado a agir de maneira correta. Peraí que tem mais aluno entrando aí, turma. Pronto.
Voltando lá para a tela. Então, a história é o seguinte: Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. Houve uma grande tempestade e um terremoto fez uma abertura na terra no lugar onde ele estava alimentando seu rebanho. Espantado com a visão, desceu até a abertura, onde, entre as outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Giges então se agachou e viu o corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Com esse anel no dedo, ele foi assistir à assembleia habitual dos pastores. Só uma pausa aí. O que era essa assembleia? Eles elegiam alguns pastores que iam doar suas ovelhas, né, para o rei que era corrupto, tá bom? Então, eles realizavam todos os meses para informar o rei o estado dos seus rebanhos. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, Giges virou sem querer o engaste do anel para o interior da mão. Como assim? Sabe aqueles anéis que tem um desenho na parte de cima, que tem uma pedra? Né? Então, ele vira a pedra para o lado de dentro da mão, tá? Imediatamente, ele se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se não encontrasse ali. Assustado, apalpou novamente o anel e virou o engaste para fora e tornou-se visível. Logo em seguida, repetiu a experiência para ver se o anel tinha realmente esse poder. Reproduziu-se o mesmo prodígio. Virando o engaste para dentro, ele tornava-se invisível. Para fora, ele se tornava visível. Assim que teve certeza, conseguiu juntar-se aos mensageiros que iriam conversar com o rei e entregar as ovelhas, né? Então, chegando ao palácio, ele seduz a rainha, conspira com ela a morte do rei, mata-o e obteve assim o poder. Para que serve esse mito do anel de Giges aí, né? O Glauco, nessa história, que é o aluno do Sócrates, ele mostra que se as pessoas fossem invisíveis, não tivessem a visibilidade, o olhar dos outros julgando elas, elas agiriam da maneira que elas quisessem. Deu para entender a história? Ô, Roberto, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Pode falar, Nicolas. Assim, só eu quero, tipo, tô brisando aqui, mas eu acho que vai ser legal. No slide anterior, a gente tava vendo lá, e daí, tipo, acho que foi o Sócrates que pegou o anel do cara, certo? Não, foi o Giges. O Giges pegou o anel de não lembro quem. Ah. E o cara tava morto, certo? Tava o quê? Tava morto, não tava? O que o Giges pegou. O que eu Tá. penso rapidinho, fugindo um pouco assim, a gente pode considerar isso um roubo? Porque assim, se a gente for parar pra pensar de um lado, pode ser um roubo, porque ele tá tirando algo de uma pessoa que não é dele. Só que se a gente for pensar para outro lado, o cara morreu e ele não vai levar o anel pra outro lugar. Ou seja, Mas é tipo, dele. ah, Assim, quem vai saber que é um roubo, né? Ninguém viu. tipo, o cara morreu. Peraí, só dá uma pausa no vídeo que eu vou passar pra vocês, peraí. Ai, meu Deus do céu. Fica quietinho. Fica quietinho o vídeo. Ficou. Pronto, turma. Então, voltando aqui. A ideia do Sócrates é exatamente essa, quando ele vai discutir ética e moral, Nicolas. Ele fala que quando a gente comete um crime, um roubo, mesmo ninguém esteja vendo, a gente, lá no fundo, sabe que a gente cometeu, né? Então, na hora que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai ter aquele diálogo de si consigo mesmo, não vai ser um diálogo harmônico, porque vai ser um diálogo entre o seu eu e o seu eu que é um ladrão, né? Então, você não vai construir a sua própria dignidade. Então, para o Sócrates, o que ele está discutindo com o Glauco, né? Para o Sócrates, a gente age corretamente, mesmo quem é bom age corretamente, mesmo que ninguém esteja vendo, porque faz parte da natureza dele mesmo, daquela construção de quem ele quer ser bom, independente se o outro vai julgar ou não. Para o Glauco, quando não tem ninguém olhando, o nosso desejo é agir mal. Tá? Então, por isso que a questão da invisibilidade do Giges, ele aproveitou para poder agir da maneira que ele queria. Então, é exatamente essa questão, Nicolas. Então, se você vai roubar ou não um anel de um morto, mesmo que ninguém esteja vendo, aí é uma questão da sua própria interioridade, de como que você quer se apresentar para você mesmo, nesse diálogo. A ética da pessoa, né? Você quer a sua consciência pesada, ou você não se importa com isso, né? Então, aí é sinal de que tem algum problema, se você não se importa em saber que você fez algo errado e que você prejudicou alguém, mesmo que esse alguém já esteja morto, né? Entendeu? Então, Professor. então eu não viajei tanto, né? Não. Fala, Pedro. Ou João. Ô, professora, mas tipo, eu tava pensando agora comigo, ó.
Se a gente tá numa floresta Parecendo Paula. perdida. Dá a câmera aberta, João. Então, professora, é porque, tipo assim, eu não cliquei no botão de ligar a câmera. Agora eu Tá. cliquei. Ô, professora, e se tipo a gente tá numa floresta perdida, assim, e aí tá você e um cara. Tá, 3 caras fingindo assim, e o cara morre, um dos caras morre. E ele tem uma faca que vai te ajudar. E aí o que que vai ter na sua consciência? Só que a faca, tipo, foi uma coisa dele que é toda bonita, pá. Você vai deixar com ele ou você vai pegar a faca pra você não morrer? Então, mas aí no caso, João, legal essa sua pergunta. Aí no caso, se você pegasse a faca, vai ser para preservação da sua própria vida. Afinal, você está no meio de uma floresta, então ela vai ser um instrumento necessário. Agora, você roubar um anel de alguém que já está morto, não é necessário. Você Mas pode. e se tipo assim, professor, você tiver faltando precisar de uma renda e o anel do cara é de ouro e você vai salvar sua família com aquele anel? É E isso que aí, eu queria professor? saber também. Então, O aí que que vai vai levar em depender conta? de cada um também, né? É, se a pessoa, aí você vai, assim, cada caso dá para a gente julgar de maneira diferente. Nesse caso, por exemplo, eu estou falando da minha resposta, tá? Prefiro salvar a minha família do que deixar o anel. Aí E depende dá até da porque, tipo, consciência de cada um. professora, se eu fosse morto, eu ia querer que a pessoa usasse meu anel para alguma coisa, sabe? Não para deixar Exato, lá jogado, entendeu? sim. É, É, no tipo meu assim, eu pensamento. também, porque como eu não vou levar coisas materiais pra, tipo, pro outro lado da vida, eu acho que, tipo assim, sabe, a pessoa poderia pegar, não vou dizer roubar, né? Ela poderia, tipo, pegar o meu bem Pegar sem e usar pra consentimento. alguma coisa que fosse necessária, né? Vamos supor, Então, botar comida logo na depois mesa, alguma coisa das. assim. Peraí, Nicolas e João. Logo depois Não. das aulas de Nietzsche e também desse Anel de Giges, a gente vai discutir alguns dilemas morais também, né? Que tem a ver com esses assuntos que vocês estão colocando, porque aí a gente Aham. vai falar da ética utilitária. O que é uma ética? A gente viu ética ano passado, mas a gente vai cair em ética utilitária. O que é uma ética utilitária? É uma ética que é um pouco relativa, né? Porque ela vai fazer um julgamento de cada caso. Só que o problema de fazer um julgamento de cada caso é a gente pensar numa lei que é geral, que vale para todas. Então, como aplicar uma lei que é geral em casos que que são diferentes? Uhum. Vai cair em diversos problemas também jurídicos, né? A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, tá? É. Pessoal, Ô, Roberto, para continuar o Anel de Giges, a gente tem uma leitura, uma releitura do Anel de Giges contemporânea, que é do que é do Fábio Braza. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um rapper, tá? Eu Já. vou, eu vou colocar para vocês aí no chat o link dessa releitura dele. Cada um desliga o microfone e assiste aí, porque se eu for passar direto para vocês, fica falhando, fica ruim. Então, eu vou colocar o link aí, 3 minutinhos da música dele para a gente poder discutir. Ô, Rô, tenta passar o Nancildo ficou com esse medo na aula dele também de, tipo, passar e ficar ruim. Só que daí, tipo, a gente ajudou ele lá a baixar a resolução do vídeo, assim, pra rodar mais rápido e pá, e ficou Ó, bom. quer ver? Eu vou tentar passar. Eu tentei passar isso pro dono de alfa. Ficou bem ruim a resolução, quer ver? Ah, mas que o povo de alta não sabe nada, né, Roberto? Que é Osasco, né? Ô, Nicolás, sem falar mal dos meus alunos aí, vai. Brincadeirinha. Ó, tá passando aí. Começou a compartilhar? Sim, 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 Começou. sim, E, sim. Roberto, mas tem que assistir sozinho, vai ser a mesma coisa, professor. É bem melhor. Não, exato. Vai ser eu exatamente a acho mesma coisa, também. só que não vai cair. Ó, mas eu acho que vai Também falhar. Vou tentar. Ó, o som. É melhor cada um assistir o seu, pessoal. O som fica falhando. Vamos Nossa, lá, professor, tá então. muito ruim. Ah, tá, uma bizarro, parece filme de terror. Pois é, então cada um assistindo o seu. Vai lá, 3 minutinhos. Eu Parece vou mesmo. É, desligar meu professor microfone. Roberta, você passa de novo o link, é porque eu saí, eu caí Ah, aqui, eu perdi o link. Tá, obrigado. peraí que eu tô pegando aqui e já coloco aí pra você de novo. Eu vou desligar o meu som porque eu vou assistir aqui também, tá?
E aí, pessoal, terminaram? Mó da hora, Roberto. Ô, Roberto, eu não tô conseguindo Terminaram? ligar a Sim, câmera agora. porque tá Muito louco, Roberto. travado o negócio, a câmera dá erro. Aí acho que fica Não. preto. Ô, Roberto, Oi? Isso é da hora. Muito é, bom. Muito legal, né? A releitura que ele faz, a esse ponto que eu fiz agora. E o que eu acho interessante dessa releitura que ele faz, que ele mostra que na modernidade a gente tem um anel de Giges, né, que é o celular, porque a gente não apresenta quem você é realmente através das mídias sociais. Então, você tem um anel de Giges na mão, que você consegue se esconder, se tornar um invisível, porque você não está ali presente fisicamente mostrando quem você é, que é o celular e as mídias sociais. Eu achei muito interessante essa releitura, tá? Pessoal, o que mais aqui que vocês acharam de legal? O que, que dá para comentar sobre essa história do Anel de Giges? Vai lá, Pedro, eu tô sentindo Ô, sua Roberto. falta aí nos comentários. Oi, bom dia. Bom dia. Eu acho que uma coisa que deixaria o conto com uma moral bem mais pesada seria que quando ele rouba o anel, ele não só se ajuda, porém ele ataca o outro. Tipo, ele prejudica o outro quando ele rouba o anel. Boa, Pedro. Não só Também se tem ajuda. essa, né? A parte da releitura que ele faz, que ele coloca fogo na comunidade e ele mesmo salva só para poder aparecer como herói, né? Então, quando ele é invisível, ele é mau, e aí ele tenta corrigir só para poder ganhar visibilidade e ganhar status na sociedade, né? Que é algo tão desejado pelas pessoas também, né? Quem mais, turma? E aí? Giovana Magalhães, também estou sentindo falta da sua participação. Roberto, Peraí, só um minutinho, que acho que o Guilherme tem uma pergunta. Pode fazer, Guilherme. Roberta, eu vi alguns vídeos um tempo atrás sobre sociologia. E eles Uhum. sempre dizem que o ser humano não pode se definir como algo natural. O ser humano é um ser social. Isso também se aplica à filosofia, tipo, o ser humano não é mau porque a natureza dele é má. Ele é mau porque a sociedade impõe ele a ser mau. Tipo, isso se Não, aplica na Guilherme. filosofia ou não? Sim, muito legal essa sua observação. Essa sua observação vem principalmente da filosofia do Rousseau, né? Que ele ali vai começar já a dividir a filosofia em filosofia e sociologia. Para o Rousseau, na verdade, o homem, quando ele estava livre na natureza, quando era um homem animal ainda como os outros, aí tinha que caçar, pescar, tal, todos os homens eram homens bons. Mas a partir do momento que um cercou um pedaço de terra e começou a produzir os seus alimentos e os seus animais ali dentro daquele pedaço de terra, surgiu também o desejo dos outros de terem igual. E aí começou, então, a origem da desigualdade entre os homens. E para o Rousseau, a sociedade corrompe o homem. Então, na natureza, enquanto animal, o homem era bom. Só que com a constituição da sociedade, dos homens vivendo em grupo, começou a surgir a maldade humana, né? Porque a gente tem a questão da inveja, do desejo que o outro tem, também o julgamento dos olhos sobre aquilo, sobre as nossas ações, também como que a sociedade impõe para a gente determinadas normas e regras, sendo que a gente veio depois daquelas normas e regras, então nem sempre a gente consegue realizar aquilo que a gente quer realmente. Mas muito legal essa sua observação, Guilherme. Sim, realmente, para diversas filosofias, diversos filósofos e diversos sociólogos, é a sociedade que corrompe o homem, tá? Mais alguma observação, Guilherme? Muito legal isso que você colocou. Não, mas nenhuma, é só isso mesmo que eu tava com dúvida. Obrigada, ajudou aí no debate. Pode falar, o João queria falar e o Nicolas também. Não? Roberto, Pode falar, Felipe. já parou pra pensar que, tipo, será que o cara que tava lá no fundo de uma caverna, no meio de uma rachadura, será que ele não se meteu lá por causa do anel? Porque, tipo, ele queria pegar o anel? Assim, na história original do livro da República, é um mito, né, Felipe? Então não tem como a gente julgar. Na verdade, o mito ele foi criado para poder dar alguma explicação de um fenômeno ou contar alguma história que tenha um ensinamento moral. Então, na história original lá do livro da República 2, do Platão, ele fala que ele foi por curiosidade para saber a fenda, né, que foi aberta no meio da terra. E aí ele viu um cavalo oco, dentro desse cavalo estava um corpo, um cadáver com um anel no dedo. Então, quando ele foi até a venda, aí é a minha visão, minha interpretação do mito, tá? Quando ele foi à venda, eu imagino que ele não tenha visto diretamente o anel. Ele entrou nessa fenda que se abriu,
por curiosidade, para saber o que aconteceu. Principalmente se a gente for pensar que na época que foi escrito esse mito, que é no século V a.C., eles acreditavam nos deuses gregos. E os deuses gregos, eles estavam muito próximos dos seres humanos, né? Eles tinham as paixões humanas também. Eles apareciam ali na sociedade grega, na Grécia Antiga. Então, eu acho que ele foi mais, assim, com esse intuito de ver o que aconteceu mesmo ligado à questão de religiosidade. Ô, Roberto. Não, que, tipo, eu tava falando do esqueleto, tipo. Do esqueleto, aí sim. Ter morrido pegando o anel. Foi aí ele pegou o anel porque era a única coisa que tinha ali também de valor, né? Então, mas sim, aí é uma interpretação também do próprio mito de Platão. Quem mais, turma, ia falar? Roberto, Fala, Pedro. será que o esqueleto, na real, se matou lá porque ele enlouqueceu com o anel, ele não conseguia mais aguentar essa dualidade de personalidade? Então, o Felipe, mas aí é a leitura do Felipe, Senhor dos Anéis, né, Pedro? Então, os que autores... Talvez... Pode falar, Pedro. O Felipe, se eu não me engano, ele tava falando de... Tipo, se esse esqueleto, ele, na verdade, foi ganancioso, tentou pegar o anel e morreu tentando. Sim, também, né, Pedro? Tem essa. Porque é exatamente essas possibilidades que se abrem no mito do Anel de Giges que foi escrito o livro do Senhor dos Anéis. Que a gente vê lá no Senhor dos Anéis que as pessoas enlouquecem por esse anel, elas matam por esse anel. Então, olha a importância de você se tornar invisível e realizar os seus desejos na sociedade sem ter o julgamento, o olhar dos outros, né? Os outros acabam impedindo que a gente haja da maneira que a gente quer agir. Mas muito legal isso. Mas aí é uma leitura também dos autores do Senhor dos Anéis, né? Tanto do filme, que teve uma adaptação, como do livro também. Quem mais, turma? Algum comentário? Então, eu vou colocar uma pergunta aí para vocês, que está lá no Google Classroom também, que não vai dar tempo da gente discutir aqui, tá? Não é uma reelaboração, que a gente já fez a nossa reelaboração do bimestre, tá? Mas na pergunta lá do Google Classroom, vocês vão responder todos no mesmo campo, para poder criar um debate, tá, sobre esse assunto. Imagine por um momento que você está de posse desse anel. Como você usaria isso? Se você tivesse uma garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido, o que você faria, tá? Então, eu quero saber de vocês aí o que vocês fariam se vocês tivessem esse anel de Giges. Assim, em Alfa, alguns colocaram que nem iriam usar para não cair na tentação, né? Então, outros colocariam que iriam usar e colocaram várias coisas absurdas. Então, lá no Google Classroom, eu abri um campo com essa pergunta, para vocês discutirem entre vocês, só que dentro, é claro, dessas questões de ética e moral. Então, o que você faria se você tivesse o anel de Giges? Tá? Deu para entender, turma? Então, essa é a atividade. Aí, professora, pode falar. vou botar umas coisas lá que você não imagina, professora. Eu não imagino mesmo. Teve gente Medo, Roberto, medo. sorveteria e roubar todo sorvete de pistache. Eu falei, gente, que loucura isso, roubar sorvete de pistache. O cara falou isso? Então, vocês vão pensar e vocês vão, no campo, eu queria muito, assim, que vocês dialoguem entre vocês, tá? Então, que vocês coloquem questões entre vocês também. Então, tá aberto lá já, eu vou no meio da semana interferir também, colocar outras perguntas. Então, vai ser uma atividade mais dinâmica aí para a gente poder ter a participação de todo mundo. Então, é só ir lá no nosso Google Classroom e colocar o que vocês querem. Vocês vão colocar lá o que vocês fariam se vocês tivessem o anel de Giges, beleza? Então, a aula de hoje é essa. Eu adiantei, na verdade, uma aula, né? Porque eu ia finalizar a filosofia do Nietzsche, mas eu retomo ela para falar sobre essa questão da vontade de potência que nos empurra a agir também. Beleza? Alguma dúvida, turma? Não, professora. Perdão aí, Roberta. Então, um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Aline, Roberto. Tchau, Bruno. Ô, Roberta, Beleza? Tchau, Roberta. posso falar um negócio, tipo, botar um negócio em pauta, rapidinho? Tchau, Roberta. Tchau, tchau.